Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais um episódio do LedoCast, nosso bate-papo semanal. Eu espero que você esteja sendo abençoado se você já assistiu algum dos nossos episódios, mas se você é novo, seja bem-vindo. Não esquece aí de dar aquele like, também de se inscrever para que você possa receber. Todas as quintas-feiras tem episódios novos por aqui e eu espero que você hoje receba algo bom da parte do Senhor. A gente sempre está falando sobre hombridade, sobre liderança, sobre família, e hoje eu quero falar sobre um tema que vai abordar um pouco acerca de uma liderança, mas também uma liderança pessoal, tá bom? Eu quero falar hoje sobre entrar numa área e tornar-se excelente nela. Liderança, gente, não é sobre fazer um pouco de tudo. Às vezes as pessoas acham que o bom líder é aquele que sabe fazer de tudo, né? Mas a verdade é que você que lidera, você não precisa saber de tudo. Você precisa ser muito bom na área que você se propõe a ser muito bom, e você precisa se cercar de pessoas boas nas áreas que você não é bom, tá bom? Liderança é muito sobre isso, e é isso que eu quero falar hoje com você, porque muitas vezes tem muitos líderes que acabam querendo abraçar o mundo com os braços e acabam não se tornando excelentes em nada que fazem, tá bom? Então, liderança não é sobre fazer um pouco de tudo, mas sobre fazer muito bem aquilo que você foi chamado para fazer ou aquilo que você se dispõe a fazer, tá bom? Muitos líderes vivem dispersos. Eles tentam abraçar várias áreas, começam projetos demais, mas não se aprofundam em nada. E o resultado, muitas vezes, disso é superficialidade, tá bom? Então, se você hoje quer aprender algo novo, o princípio ele é bem simples. O princípio é que você só se torna realmente influente quando você desenvolve competência consistente e específica em uma determinada área. Eu não sei qual é a área. Faz uma reflexão comigo hoje. Qual área que você está inserido? Pensa aí, né? Qual é o teu chamado? O que você de fato vê que você tem um dom, que você faz aquilo, você é bom naquilo, aquilo flui na tua vida sem tanto esforço. E o que é isso? Né? Talvez seja essa área que você precisa investir. Eu quero trazer hoje 3 chaves para você desenvolver essa excelência na tua vida. Primeira chave é: chamado vai definir direção, mas disciplina define profundidade. Vou repetir: chamado é o que vai te balizar, é o que vai definir a tua direção, mas é a tua disciplina diária que vai definir o teu nível de profundidade e excelência naquilo que você está fazendo. Então, não basta você saber para onde você está indo, você precisa mergulhar naquilo, né? Então, tem gente que até encontrou propósito, está até indo numa direção boa, mas está perdendo muito tempo fazendo muita coisa que não é o cerne do teu chamado. Então, você precisa entender que a excelência, ela vem da repetição, tá bom? Excelência não é você somente ter um dom, é você ter um dom e você lapidar o dom. Você está lapidando o dom que você tem? Você está estudando aquilo que você já tem uma predisposição para fazer bem? Você está fazendo palestra? Você está lendo mais sobre isso? Você está vendo vídeos sobre isso? Né? É importante que você invista naquilo que você é bom. Por exemplo, teve um professor uma vez numa universidade americana que ele fez um experimento. Na verdade, ele deu para os alunos uma tarefa. Era um curso de fotografia. E ele falou: olha, eu quero que vocês batam as 3 melhores fotos que vocês puderem. E eu quero que vocês tragam na próxima aula. As 3 fotos mais lindas e mais excelentes são as que vão ganhar o prêmio, tá bom? E aí os alunos começaram a pegar suas câmeras, foram batendo foto. E aí na outra semana eles trouxeram. E aí uns chegaram: professor, essas daqui foram as minhas 3 melhores fotos aqui, tal. E aí ele escolheu as 3 melhores fotos da turma. E aí ele perguntou: você, que não foi o ganhador, quantas fotos, como foi o teu processo de fotografia? E aí o rapaz disse que ficou avaliando, né, o local que ele ia bater a foto, a iluminação, né, o ISO da câmera, os detalhes, para ele tentar bater a melhor foto possível naquele ambiente, né? E ele não foi escolhido. O outro, mais ou menos o mesmo padrão. E o que foi escolhido e o que ganhou, ele perguntou: e você, o que você fez? Ele falou: olha, eu bati o máximo número de fotos que eu pude. Nessa semana eu bati mais de 3.000 fotos.
e as 3 melhores foram essas que eu apresentei para você. E existe um engano muitas vezes que a gente acha que a excelência vem da gente ficar minuciosamente ali trabalhando e retrabalhando aquele ponto, e retrabalha aquele ponto. E, na verdade, excelência não vem muitas vezes de você ficar batendo na mesma tecla, mas excelência muitas vezes vem da repetição. Às vezes você vai se tornar bom naquilo que você fez consistentemente, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero te ensinar hoje aqui é: se você de fato quer ser excelente numa área, você precisa praticar aquilo. Eu não sei qual é a tua área, eu sei qual é a minha, mas eu, por exemplo, já tenho mais de 800 mensagens que eu escrevi, que eu tenho lá no meu banco de mensagens, ou mais de 800 mensagens, que eu peguei, sentei um dia, li a Bíblia, comecei a escrever, pá. Eu já devo estar batendo aí a marca de 1000 mensagens pregadas, entendeu? Porque tem aquelas que a gente prega sem escrever, então se tem 800 que eu já escrevi, então deve estar batendo aí perto de 1000 sem escrever, porque tem aquelas que pega a gente de surpresa e dá uma palavra sem escrever, esboço, enfim. Então, isso é o quê? Repetição. E a gente vai se tornando bom naquilo que a gente repete, tá bom? Quem cava vários poços rasos não encontra água, mas quem cava fundo em um lugar só acaba encontrando água, tá bom? Então, você precisa aprender a cavar poços, tá bom? Cavar poços fala de cavar no mesmo lugar, vai batendo aquela mesma tecla, fazendo a mesma coisa. Quando você vê, você se tornou bom naquilo, tá bom? Segundo lugar, especialização gera autoridade. As pessoas, elas reconhecem uma pessoa que se especializou em algo. Quando você está com um problema de saúde que é específico, você não vai procurar o clínico geral lá do hospital. Você vai procurar o quê? Um especialista. Alguém que estudou um pouco mais que a maioria. Alguém que foi um pouco mais fundo do que a maioria. Às vezes muito mais fundo que a maioria, né? E é ele que você vai procurar, e é ele que você vai pagar caro para te resolver o teu problema. Sim ou não? Sim, porque saúde é essencial. Então, as pessoas, elas seguem quem demonstra domínio naquilo que fala, quem demonstra conhecimento daquilo que está tratando, né? Então, quando você se especializa, você se torna confiável para as pessoas. E quando você se torna confiável para as pessoas, você se torna uma referência, logo uma autoridade. Já viu? Quando uma pessoa conhecida, né, fala, não, vai lá no médico tal, ele é uma autoridade nessa área, né? Quando você tem um problema no seu carro, por exemplo, você vai levar o seu carro, você não vai levar numa oficina de motos, você não vai levar numa oficina de bicicleta, você vai levar numa oficina de carros e você vai procurar, muitas vezes, uma oficina especializada na marca do teu carro, né? Às vezes o problema deu um problema no motor, você vai levar lá na Retífica, que é um lugar que trata especificamente do motor, né? Então, você vai procurar um especialista, tá bom? Então, você precisa também se especializar em algo. Eu quero te perguntar qual é a tua especialidade. Se você quer nos nossos dias se destacar na liderança, você precisa se tornar um especialista em algo. Qual é a tua especialidade? Tá bom? Então foque aí numa área que você é bom, que você tem uma predisposição, um dom, invista nela. E bata, e faça, e estude, e se aprofunde naquilo. Terceiro e último, foco é o que separa líderes comuns de líderes extraordinários. Anota isso se puder, ou então anota lá no espelho do teu banheiro. Foco. Pô, grandão. Foco, coloca lá. Né? Por quê? Porque um líder sem foco é um líder que não tem durabilidade. Um líder sem foco é uma pessoa que não tem foco, uma pessoa que não vai construir nada de valor ou de longo prazo. Né? Dizer sim para uma área específica é também dizer não para várias outras áreas. Isso é importante você entender. Todo sim errado custa um sim certo. E às vezes você está perdendo tempo fazendo muita coisa onde você podia estar sendo assertivo naquilo que você já tem uma predisposição, naquilo que você é bom e se tornar o melhor naquela área. Se você tivesse dito sim para aquela área que você já tem predisposição. Tá bom? Eu sei que é algo que parece ser muito simples, mas que muitas vezes as pessoas estão se perdendo nesse muito fazer e acabam não focando em uma área só. Para poder focar em uma área, você precisa aprender a dizer não para as outras áreas, a dizer não para outras propostas. Às vezes vai aparecer proposta financeira boa para você fazer outra coisa, mas aí você precisa dizer, não, eu não vou fazer isso porque o meu propósito é esse aqui. A minha área é essa aqui. Mesmo que eu vou ganhar menos, eu vou permanecer aqui. Aconteceu isso comigo. Quando eu voltei de Brasília, anos atrás, eu voltei e eu montei uma gráfica, eu montei um negócio. E quando eu estava montando esse negócio, que eu queria ter liberdade
de tempo, porque eu tinha o meu chamado pastoral, então eu queria trabalhar durante o dia na minha gráfica e às noites eu ia para a igreja. Então eu não queria ser CLT, porque se eu fosse CLT, eu ia ter que estar batendo ponto. Se eu tivesse que bater ponto, eu não ia conseguir ser pastor auxiliar com excelência. Então não, vou focar aqui. Quando eu cheguei em Belém, eu recebo uma ligação da empresa que eu trabalhava em Brasília, e aí o gerente lá me perguntou, olha, abriu uma vaga para gerente aí em Belém. Pô, ia ganhar bem, ia ser gerente de uma mega empresa, uma multinacional. Ia ser um bom negócio, financeiramente falando. Porém, não estava de acordo com o meu propósito. Então, se não estava de acordo com o meu propósito, não estava de acordo com o meu dom, eu precisei dizer não. Por quê? Porque para cada não que eu estou dando para algo que não tem a ver com o meu propósito, eu estou dando um sim para o meu propósito, para eu permanecer fiel, permanecer focado. Por isso que eu falei, foco naquilo que Deus me chamou para fazer. Porque o diabo ele é muito bom em colocar para gente algumas propostas para nos tirar do centro da vontade de Deus. Tá bom? Então a gente precisa ser muito assertivo nisso. Né? E eu quero te perguntar, com o que você tem gastado o seu tempo? Se você passa grande parte do seu tempo, grande parte do seu dia, fazendo coisas que não são cruciais para o teu objetivo, então você pode estar perdendo tempo fazendo coisas erradas. Existe um princípio que é o princípio de Pareto. O princípio de Pareto vai dizer que 20% da tua energia gasta no lugar certo vai render 80% de resultado que você precisa. Às vezes a gente está gastando muito tempo em outras coisas e demanda às vezes 20% só da tua energia sendo assertivo todo dia naquilo que você é bom, naquilo que você precisa fazer, e aí muito fazer todo dia um pouquinho que vai te render grandes resultados lá no final, tá bom? Então, de forma prática, eu quero te perguntar, em que área Deus te chamou para se aprofundar? Anota isso aí e depois responde para você mesmo. Onde você está sendo raso, mas deveria ser profundo? Anota aí para você responder para você mesmo. E terceiro, o que você precisa parar de fazer para crescer de verdade? O que é da tua vida que você precisa abandonar, que está roubando o teu tempo, que não faz sentido para você, não faz sentido para o teu propósito, nem porque Deus te chamou, mas você está gastando energia, tempo e foco que você precisa deixar de fazer para você poder fazer um replacement, né? Você poder botar no lugar aí o que você realmente precisa fazer, que vai te dar o resultado que você precisa. Tá bom, gente? Eu espero ter te ajudado nesse podcast de hoje. Se você gostou, dá um like. Se teve uma dessas 3 áreas que eu trouxe para você aqui, para você se tornar excelente, que mais tocou você, coloca aí nos comentários o que você mais gostou, o que mais tocou você, e a gente vai trocando uma ideia aqui. Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem, aqui no LedoCast. Valeu, gente!